Pronto, você agora. Ó. Bom, então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, né, que a família esteja bem. Agradeço, João, pela oportunidade que você sempre me dá aí de ter alguns minutos com o grupo. É, Me sinto super bem aqui, bem em casa, né, João? Já faz alguns anos. Para quem não me conhece, eu sou o Hobbes. Eu sou pesquisador da teoria do link. Que é a gente vai tratar dela hoje, né, que versa sobre a relação que existe entre a crueldade animal e a violência praticada contra as pessoas, em geral pela mesma pessoa. Basicamente, fui servidor público do estado de São Paulo por 32 anos, na carreira da Polícia Militar, me aposentei como coronel da Polícia Militar, e parte desses 32 anos, por 25 anos, eu trabalhei na Polícia Ambiental. Então, isso também permitiu com que eu tivesse criado um pouco de afinidade, além do normal, com os animais. Até por conta, né, da afinidade, do tráfico de animais, de ocorrência de maus-tratos aos animais. Eu fui galgando os postos na polícia, fui crescendo e tive a oportunidade de contribuir bastante com a edição de normas, né, entendimento das normas, acompanhamento dos dados estatísticos, enfim. Isso permitia, inclusive, que num trabalho meu que se transformou em mestrado, eu estudasse essa relação de forma acadêmica, não é? Então, por vezes, o João me convida e é sempre uma honra poder falar com vocês um pouco sobre esse assunto, tá bom? Então, fica aqui, antes de qualquer coisa, o meu profundo agradecimento pela oportunidade. O que eu vou tratar com vocês hoje aqui é um viés que, em geral, quem não está acostumado, talvez tenha outras pessoas aqui, alguns dos colegas já ouviram falar, é um viés de segurança pública. Por que que eu trago esse viés quando eu falo desse assunto? Porque, normalmente, quando a gente trata de proteção dos animais, a gente usa muito a questão da empatia, da relação com os animais, do respeito com os animais, que é um viés muito importante, muito essencial. Quem de nós aqui, né, não tem afinidade com os animais, não respeita, essa criação de Deus, né? Mas eu sempre trago um viés um pouco diferente, porque eu acho que esse viés contribui, ele soma, ele permite fazer com que pessoas que não têm essa conexão com os animais, afinidade com os animais, por vezes não se preocupa com isso, tenham um repensar em relação à, à forma de proteger os animais. Talvez ele não se interesse com os animais, talvez ele não se preocupe com os animais, talvez ele seja frio em relação à crueldade animal, até o momento em que ele entende que determinadas situações podem impactar na vida dele, na vida da família dele. E por isso que eu uso esse viés da segurança pública, falo sobre a teoria do link como uma das formas para ampliar a proteção dos animais e das pessoas e vice-versa. Das pessoas para os animais, dos animais para as pessoas, tá bom? Então, feita essa introdução aqui, vou tentar compartilhar a minha tela. Não sou muito de usar o Zoom, mas vamos tentar aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim? sim. Deixa eu só ver aqui se eu deveria ter. Peraí. Ah, tá. Peraí. Ah, tá. Eu vou clicando aqui. Vocês estão vendo, se vocês não estão vendo a tela já funcionando, né? Estão vendo só, inclusive do lado Ela aqui. não tá cheia. Tá, então peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou voltar aqui, vou fazer funcionar. Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Só um segundinho, pessoal. Não sou muito amigo do Zoom. Não está aparecendo para mim o comando do PowerPoint aqui por conta da tela cheia do Zoom. Eu, o Hobbs, eu acho que é só você clicar na tacinha na parte inferior da tela, sabe, embaixo. Mas para mim não está aparecendo. Por isso que eu estou apanhando. Espera aí, um segundinho.
Sempre me dá um Para mim problema. está parecendo a tela do São Francisco. É, mas eu não queria eu queria ampliar a tela. Ela está muito pequenininha. Eu estou no Peraí. celular normal. É, então peraí, eu estou parando de compartilhar. Deixa eu minimizar aqui, gente, só um segundinho. Tacinha, coloquei a tacinha. Tá, mas vocês não estão vendo, né? Não. João, se eu mandar para você a apresentação, você transmite para mim? Porque eu não sei o meu computador. Peraí, deixa eu ver se ele dá um comando aqui. E para mim ele está aparecendo. Eu não consigo achar a tacinha quando eu coloco eu abro o Zoom aqui. Tá, Me porque então. permite uma sugestão? Claro. Se você for ali em cima em apresentação de slides, Cadê, ele cadê, vai cadê? abrir Ele vai abrir? isso. Abre aqui, apresentação de slides do começo. Vamos ver Do se ele. começo, isso. Aí, maravilha. Aí Pronto, E aí sim, você vai dando o enter, ele vai passando para sim, você. sim. Bom, vamos lá. Então, assim, até é importante. Obrigado, viu, Solange? Nada. Até é muito legal, porque assim. Nós estamos a poucos dias do aniversário que aconteceu de São Francisco de Assis, né? Então, o momento é oportuno, a data é oportuna, o Dia dos Animais, que basicamente é o mesmo dia de comemoração de São Francisco de Assis. Então, é um santo que merece, de fato, todo o nosso respeito, né? É, os meus contatos estão aí, meu nome é Marcelo Robes Francisco Nassar, mas como na PM eu fiquei 32 anos sendo chamado com meu nome de guerra, Robes, ninguém me conhece como Marcelo. Então, é só minha mulher e minha mãe que me chamam de Marcelo. O resto todo mundo me chama de Robes. Então, esse é o meu contato. O meu Instagram é o @robesnassaro, tá? Fiquem à vontade se precisarem de algum tipo de informação. Eu também tenho procurado fazer alguns trabalhos, todos são benemerentes, né? Escrevo colunas para o Jus Animales, para o EAI Bicho. Sou conselheiro do Conselho de Administração da ONG Amparo Animal, que é a maior ONG de proteção de gatos e cachorros do Brasil. E também, aí profissionalmente, eu tenho sociedade numa empresa de consultoria ambiental chamada Gaia Consultoria e Gestão Ambiental, tá? É, Se nós estivéssemos aqui nos Estados Unidos, não, se nós estivéssemos no Brasil mesmo, vamos mudar o nosso exemplo. Se a gente estivesse no Brasil aí, em algum lugar, em algum bairro, o bairro do Ipiranga, por exemplo, e ali estivesse acontecendo algum tipo de crime com características cuja autoria é de um serial killer, um estuprador serial e etc., e ninguém tivesse informações seguras, ninguém soubesse por onde começar a investigar, e se o FBI fosse chamado para ir lá no Ipiranga, então vem o Federal Bureau Investigation lá nos Estados Unidos, o CSI americano, todo mundo fala, ó, né? Todo mundo gosta daquelas séries americanas. Por onde ele começaria a investigar? Então ele não consegue conversar com pessoas que foram vítimas, ou porque elas morreram, ou porque elas estão traumatizadas, ou porque elas tomaram uma pancada na cabeça e não viram nada. Não tem muitas câmeras que permitam algum tipo de visualização. Como os Estados Unidos começaria a investigar esses crimes seriais, caracterizados inclusive, né, por violência? A forma inicial seria definir um local, normalmente um raio de 1, 2, 3, 4 quilômetros do local da ocorrência do crime, ou dos locais dos crimes, e verificar quem daquelas pessoas que ali reside que tem passagem criminal por crueldade animal. Isso não por uma questão assim, a gente pode perguntar, mas, nossa, de onde surge essa informação? Por que que a polícia, o FBI, começaria a investigar criminosos seriais por meio de. Nossa, tá aparecendo uns riscos aqui na apresentação. De onde vem isso?
Enfim, De vez em quando aparece isso, mas não sei explicar de onde vem isso. nossa, Eu sei, alguém está fazendo anotação e aí aparece é. na tela de todo mundo. Que Que tem louco, um aqui assim, fazer eu já, anotações. eu Aí já alguém estava que está fazendo. eu já estava pensando que o FBI já estava olhando a minha apresentação aqui, o CSI. Mas veja só que interessante. Então, como os Estados Unidos, como o FBI conseguiu iniciar ou ter esse padrão de procedimento, inclusive Então, ele foi atualizado em 2016, mantendo esse padrão de procedimento, e ele orienta os seus investigadores que normalmente ocorrências que envolvem violência podem também ter outros crimes, dentre eles a crueldade animal. Agora, como? É, ó, a apresentação vai ficar feinha porque está cheia de risco, hein? Ninguém anota mais nada, senão a gente não vai enxergar, hein? Aí a pergunta é por que que os Estados Unidos chegou nesse padrão de procedimento? Né? Por que que o FBI chegou nesse padrão de procedimento? E a história de tudo isso está nas bases teóricas da criminologia. E aí apresento para vocês John Marshall McDonald. Esse John Marshall McDonald, deixa eu só fazer um negócio aqui, eu tenho que tentar tirar aqui. Esse John Marshall McDonald, em 63, ele era um psiquiatra e que queria entender por que as pessoas matavam outras pessoas. Por que que uma pessoa praticava um crime de homicídio? E aí, o que que ele fez? Estou tentando ir para. Ah, tá, foi. O que que ele fez? Ele foi num desses hospitais que tinham homicidas e começou a entrevistar cada um deles. Por que que você matou outra pessoa? Por que que você matou outra pessoa? Ele foi entrevistando. E no final, ele concluiu o seguinte, que esses homicidas, eles tinham três características quando eram jovens, crianças ou adolescentes. Eles tinham enurese, ou seja, eles não se seguravam, faziam xixi na cama. Eles faziam pirotecnia, ou seja, eles queimavam as coisas, brincavam com fogo, e eles eram cruéis com os animais. Eram três características dos jovens e adolescentes, dos homicidas que tinham essas características quando eram jovens, crianças ou adolescentes. E aí ele, por meio dessa investigação, ele criou esse triângulo que chama Tríade MacDonald, que é o nome dele, John Marshall McDonald, ou Tríade do sociopata. O que 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 conclusão ele chegou? Que crianças e adolescentes, quando tinham essas três características, essas três condutas, essas três situações, exposições, não é? Elas tendiam a ser homicidas no futuro. Então, essa é a famosa tríade McDonald ou tríade do sociopata. Mais tarde, 3 anos depois, dois outros pesquisadores chamados John Hellman e Nathan Blackman, em 1966, revisitaram esses estudos de John Marshall McDonald. E eles aplicaram o mesmo questionário ou o mesmo padrão de pesquisa não apenas para homicidas, mas para outros criminosos que tinham praticado crimes violentos. E aí eles chegaram à conclusão que não eram só homicidas que apresentavam a tríade quando crianças e adolescentes, mas também os outros criminosos que também praticavam crimes violentos, por exemplo, lesão corporal. E aí eles chegaram à seguinte conclusão, né? Que a tríade na infância e adolescência seria um prognóstico de uma pessoa com provável comportamento antissocial e violento no futuro. E assim, quanto mais cedo fosse detectada a tríade, qual seja, crianças, adolescentes que praticavam pirotecnia, crueldade animal e não se seguravam, faziam xixi na cama, você poderia evitar uma pessoa que praticaria crimes violentos no futuro. Na segurança pública, a gente chama isso de prevenção primária, ou seja, você prever cometimento de crimes no futuro. Bom, então, 63, 66, todo mundo pesquisando por que uma pessoa pratica homicídio. Até então,
a questão da crueldade animal, ela aparece como uma vertente quando a criança ou adolescente está praticado, mas ninguém está pesquisando, ninguém quer saber da crueldade animal até então. Está todo mundo pesquisando porque uma pessoa mata a outra, né? Então a crueldade animal, ela não é o foco objetivo, mas ela começa a chamar atenção. E começa a chamar atenção por meio desse pesquisador, Fernando Tapia, que em 71 teve a seguinte sacada. Ele pensou o seguinte: olha, se todo mundo está pesquisando já pessoas mais velhas, adultas, homicidas, criminosos violentos, e esses diziam, né, disseram que quando eram jovens, crianças ou adolescentes, praticavam crueldade animal, praticavam pirotecnia e tinham enurese, então eu vou fazer o seguinte: como lá nos Estados Unidos, criança e adolescente que tem capacidade, né, de entender o que está fazendo, inclusive pode ser preso, ele foi investigar, pesquisar crianças e adolescentes, né, que também estavam reclusas por terem praticado crimes violentos. O que que ele queria saber? Se essas crianças tinham a tríade, tinham esses comportamentos da tríade McDonald, tríade sociopata ou tríade da violência, que foi assim transformada em 66, com esse nome. Aí ele pesquisou 18 crianças e adolescentes. E no final, a pesquisa dele não indicou a presença completa da tríade, mas pelo menos dois comportamentos da tríade estava presente e um se destaca. Sempre tinha a crueldade animal. Então, aquilo que era um foco, entender sobre o homicídio, por que que a pessoa mata uma outra pessoa, ou por que a pessoa pratica um crime violento contra outra pessoa, está se trazendo um indicador aí chamado crueldade animal, porque ele está aparecendo nas pesquisas. Então, Fernando Tapia, ele conseguiu, de forma a demonstrar que para aquelas amostras, aquelas 18 crianças e adolescentes, a tríade não era completa. Sempre tinham dois comportamentos da tríade e um necessariamente era a crueldade animal. E aqui eu faço um parêntese, né, porque é um momento importante de fazer esse parêntese. Eu estou mostrando para vocês aqui duas fotos. Na foto da esquerda, tem uma senhora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que ela tem uma criança de 3 anos nas mãos, me parece uma menina, e não aparece bem aí, mas do lado dela tem um menino de 5 anos. Isso que está no chão, não sei se vocês conseguem ver, é um poodle, um filhote de poodle, tá? Um menino de 16 anos que estava no andar de cima gravou imagens dessa mãe chutando esse filhote de poodle, mas de forma bem drástica, chutando mesmo. E falando, isso é um vídeo, né? E falando a seguinte frase assim: filhos, cachorro a gente não gosta. Filhos, cachorro a gente não tem dó. Filhos, cachorro, a gente bate. E aí, esse vídeo desse adolescente que filmou essa cena chegou nas mídias. E aí, isso viralizou. Na verdade, não eram nem mídias ainda, não é? Porque a gente quase não tinha mídias naquela época, 2013. Parece que é pouco, que é muito tempo, mas não é. Não é para vocês, para a gente ter uma ideia da evolução. Isso viralizou. Essa foi uma das primeiras, teve algumas outras, uma das primeiras ocorrências que tomou um vulto nacional, passou no Globo Repórter, passou no Fantástico, passou em todas as redes, e aí a imprensa começou a perceber que as pessoas se interessavam quando havia uma publicação de crueldade animal. Hoje, né, como o exemplo do cavalo, que cortaram as patas do cavalo que estava vivo ainda, um crime horrível, isso aí tem sido divulgado. Então, assim, qualquer ocorrência que tem crueldade animal, as pessoas estão mais sensíveis e estão viralizando esse tipo de ocorrência. Mas por que que eu destaco aqui? Né? O que será que essa mãe está ensinando para esses seus dois filhos, desde cedo? Que tipo de violência ela está mostrando que é normal? Que tipo de insensibilidade ela está mostrando que é normal? E vocês veem à direita, está o poodle, que depois recebeu o nome de Rossi, e esse senhor que está com esse cachorro, ele conseguiu resgatar esse filhote. Hoje, provavelmente, o filhote não está mais vivo pelo tempo, já virou um cachorro, já deve adulto, deve ter falecido. Mas, enfim,
é uma crueldade extrema. Veja essa outra cena. Em 2024, ela aconteceu em Joinville. Essa foto da esquerda é o momento exato em que uma mãe pega o seu cachorro de estimação da família, do lado dos seus dois filhos, né? Tem a mãe e os dois filhos, todos de bicicleta, pega o cachorro da família e o joga dessa ponte de 8 metros de altura. E aí a pergunta que eu faço mais uma vez é: o que esta mãe está ensinando para esses seus filhos em termos de compaixão, de respeito à vida, em termos de sensibilidade, né? O que que essa mãe está ensinando para os seus filhos ao jogar de uma ponte de 8 metros um membro da sua família, que é o cãozinho, que é esse cãozinho da direita? E para vocês verem como a fidelidade canina, né, falando dos cães, é absurda. Esse cão conseguiu sobreviver e voltou sozinho para a família que o jogou dessa ponte de 8 metros. E, óbvio, né, depois isso também viralizou, o animal foi retirado, foi feito o tratamento e a pessoa foi autuada, respondendo crime, tá? E aqui é a pergunta: o que esta mãe está ensinando para os seus filhos? Essa aqui é uma outra imagem. Aconteceu numa cidade próxima aqui de São Paulo, foi me encaminhado por uma policial civil que queria saber como enquadrar esse pai. Na verdade, a foto não é muito visível, mas esse pai está segurando um galo com um pulsar. Ele estava incomodado porque o galo cantava toda noite, toda manhã, né? Todo galo canta toda manhã. E ele estava incomodado porque o cantar do galo estava atrapalhando o sono de beleza dele. Aí ele pega o galo, põe nesse pulsar e vai chutando. E esta criança que está atrás dele é o filho dele. E a pergunta é: esse galo morreu, né? De tanto chute. E a pergunta é: o que esse pai está ensinando para essa criança? E aqui a gente vê um outro caso extremo, né? Impressionante, que é uma criança de 9 anos, também no Paraná. Ela foi visitar no dia anterior a inauguração de uma fazendinha. Um veterinário tinha uma fazendinha que tinha gatinho, cachorrinho, tinha lebre, coelhinho, né? Tudo, né? É uma fazendinha. A criança foi visitar no dia anterior, no dia posterior, ela subiu pelos portões, vocês estão vendo aí exatamente a imagem, e depois matou muitos animais, de forma cruel, né? Cortando patinha, cortando orelha, enfiando faca. Então, assim, por que que será que essa criança está manifestando essa dor por meio desses atos de crueldade, né? E aí, outros casos, como adolescente colocou um monte de cachorrinho, ele pegou um forno, colocou fogo no forno, depois pegou um monte de filhote e jogou lá e filmou e mostrou para os amigos dele por meio das mídias sociais. Isso é simplesmente difícil de entender, porque há uma manifestação com tanta crueldade, tão pouca sensibilidade, né? E feita por um adolescente. Então, assim, como será que adulto esse adolescente se transformará em termos de empatia? Não é só com os animais, é com as pessoas mesmo, né? Pode cometer contra animais crimes diversos e também contra pessoas. E aqui, olha que interessante, né? Esse aqui é um desenho de uma criança, né, com seus pais. O pai está brigando com a mãe, a criança está escondida e olha embaixo onde o que que o pai está fazendo. Ele está pisando num passarinho que é o passarinho de estimação da família. Muitas ocorrências, eu na minha atividade profissional, eram sempre assim. O pai brigava com a mãe, quem sofria era chutado, esfaqueado, tomava tiro, era o cachorrinho, o gato de estimação, que era o amor da mulher em geral, era a mulher, né, que sai de casa porque não aguenta e tal. É, a vítima era o animal de estimação. Isso é tão importante e tão perceptível, né? As coisas se repetem, que nos Estados Unidos existem estados que têm programas para receber
as vítimas de violência doméstica e que podem trazer seus animais de estimação. Isso é uma coisa antiga já nos Estados Unidos, porque muitas vezes as mulheres alegaram que não saíam de casa porque sabiam que se elas saíssem de casa, a vítima seria outra vítima seria o animal de estimação que era tão querido por ela. Então ela suportava apanhar e se submeter àqueles abusos de todos os tipos, inclusive psicológicos, porque não tinha o que fazer com o animal de estimação. Se ela saísse de casa, o animal de estimação seria atingido. E aí, olha, por exemplo, o homem é suspeito de ter matado o cachorro da namorada por ciúme da relação dela com o animal. Vê se tem cabimento, né? Voltando aqui, Fernando Tapia, ele estudou então em 71 aquelas 18 crianças e ele, como eu disse, percebeu que a tríade não era completa, tinham dois comportamentos padrão que sempre apareciam, mas um necessariamente era a crueldade animal. Ele resolveu, depois de alguns anos, estudar, foi em 78, né? Em 77. Então, 6 anos depois, ele resolveu estudar as mesmas crianças. E ele conseguiu estudar 13 das 18. E o que que ele percebeu? Que muitas dessas crianças continuavam praticando crueldade animal. Agora, por quê? Porque ele percebeu que havia um problema na família. A maior parte dos pais eram drogados, tinham fichas criminais por outros crimes, utilizavam álcool. Então, eh, na verdade, o ambiente caótico estava ensinando essas crianças a se manifestar, a continuar manifestando, não é, os seus comportamentos por meio da crueldade animal. E aí, Fernando Tapia, ele é muito famoso porque ele que iniciou um conceito que a gente chama de conceito de bandeira vermelha. Que conceito é esse de bandeira vermelha? Que é onde há crueldade animal no ambiente familiar, há problemas que precisam ser melhor investigados. Você pode ter violência sendo praticada contra animais, como é o caso, né? Porque já há crueldade animal, e violência praticada por criança contra os animais, e também crianças que sofrem violência dos seus pais. Então, assim, ele traz esse contorno, né, de um sentinela. Se tem um animal maltratado, esse animal está dentro de um contexto familiar, isso precisa de atenção. Se tem crianças que estão maltratando animais dentro de casa, no ambiente familiar, isso precisa de atenção. E a atenção não se volta tão somente para a criança, se volta para os seus animais de estimação, não se volta tão somente para os animais de estimação, se volta também para as crianças e para os pais, que em geral são quem estão provocando as violências contra essas crianças. Alan Feltons, que é um outro pesquisador, em 79, ele começa ele intenciona entender se a agressividade das pessoas que cometem crueldade animal é maior do que as que não cometem. Só para vocês terem um pouquinho de informação, isso, por exemplo, no México, para uma criança entrar numa gangue lá, as gangues do México são muito famosas pela violência, etc., a prova de fogo é cortar a cabeça de um cachorro. A criança tem que cortar a cabeça de um cachorro para entrar numa gangue mexicana. E aí se pergunta, né? Olha a inteligência. O Feltos percebe que como pessoas que são homicidas, pessoas que cometem crimes violentos, tendem também a ter cometido crueldade animal, ele percebe que há um nível de violência maior nessas pessoas, aí ele quer investigar isso. E olha só, a primeira pesquisa dele foi mais singela, ele pesquisou 429 pacientes, por 11 meses, né, no serviço de psiquiatria do Centro Naval, de um centro médico naval americano, e ele, né, percebeu que havia um maior histórico de crueldade animal naqueles criminosos que tinham praticado os crimes violentos do que não, daqueles que não tinham. E ele começa a chamar atenção, né, por essa pesquisa. Um pouco mais tarde, em 85, ele se junta a Stephen Keller. E aí eles fazem uma pesquisa que eu acho muito interessante. Porque, assim, eles vão nas penitenciárias e eles pedem para os agentes penitenciários, para os policiais penais, como é hoje no Brasil, no estado de São Paulo, para eles dividirem os criminosos. Ó, vocês que vão dividir, eu não vou dividir. Vocês vão dividir os criminosos em três grupos: excessivamente agressivos,
agressivos e não agressivos. Os excessivamente agressivos são aqueles que cometeram homicídio, né, machucaram muitas pessoas, mas dentro do presídio. Então, é o histórico de violência da pessoa desde que ele entrou no presídio, não a vida pregressa. Aquele moderadamente é aquele que brigou e tal, mas não matou, mas enfim, ele foi moderadamente agressivo. E o não agressivo é o cara que suportou tudo e não fez absolutamente nada. O que foi interessante é o seguinte, bom, todos ali tinham pelo menos 60% deles tinham pelo menos praticado uma crueldade animal durante a vida. E 25% deles praticaram 5 ou mais atos de crueldade animal. E que grupo é esse de 25%? Eram exatamente aqueles que foram separados pelos policiais penais como os excessivamente agressivos. Então, a conclusão é que eles relacionaram diretamente a crueldade animal com o índice de agressividade, indicando que pessoas que cometem crueldade animal são mais agressivos por natureza. É a conclusão científica que eles chegaram. E aqui eu mostro essa cena triste. Isso é um pitbull que foi resgatado daquela ocorrência de 2019, se eu não me engano, na Serra da Cantareira. Na minha atividade profissional, era muito comum pegar rinha de galo, rinha de canário, que é comum no Nordeste, que eu não conhecia, mas conheci porque tive que acabar atendendo esse tipo de situação aqui no estado de São Paulo, mas rinha de cães, isso não era comum, até que teve essa ocorrência na Serra da Cantareira. E nessa ocorrência na Serra da Cantareira, a gente descobriu que, na verdade, era uma rede. Então, tinha os animais que eram trabalhados, vamos falar dessa forma, no Paraná, e aí eles poderiam vir para São Paulo. Tinha um veterinário do Mato Grosso que dava suporte para os animais machucados, para mantê-los, né, bem vivos, aqueles que puderem. Então, assim, era uma rede. E no momento da rinha, havia transmissão mundial dessa rinha com apostas que vinham de muitos lugares, especialmente dos países sul-americanos que têm uma questão de aposta muito grande. No momento da ocorrência, muita gente foi presa em flagrante e tinham crianças e adolescentes que foram levadas pelos seus pais para assistir esse tipo de crime, né? Então, e aí eu pergunto o que que esses pais estão ensinando para esses filhos ao levá-los para ver sangue, cachorro brigando com sangue, simplesmente para apostar, para ver quem ganha. Então, é importante a gente ver, não é, que na verdade é bem claro que a família, né, não é só isso, não tô, mas assim, um indicador muito claro é que a família ela tem um papel muito importante, né, para permitir com que crianças se tornem criminosas. Bom, um pouquinho mais para frente, em 1997, nós tivemos uma pesquisa muito, muito interessante, que ela foi feita pela Sociedade Massachusetts para a Prevenção da Crueldade Animal, né, e a Universidade Northwest. Essa foi em 97, olha só, quanto tempo faz já. Eles pegaram 80 mil casos de crueldade animal que aconteceu no estado, e de 75 a 96. E eles viram caso por caso, e desses tantos casos, apenas 268 casos resultaram em persecução criminal, ou seja, foram processados, né? Desses tantos casos, você vê que é um número pequeno, né? Mas desses tantos casos, eles conseguiram separar 153 pessoas que foram processadas. E eles passaram a estudar as fichas criminais dessas 153 pessoas 10 anos antes do cometimento do crime e 10 anos depois do cometimento do crime. Eles queriam saber se essas pessoas tinham praticado crimes anteriores e se continuaram a praticar crimes posteriores. Para para ter uma comparação, esses pesquisadores acharam e criaram o que eles chamaram de grupo de controle. O que é o grupo de controle? São pessoas, então, por exemplo, dessas 153 pessoas que são os criminosos que estão sendo investigados, eles acharam 153 pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, do mesmo bairro, às vezes vizinhos,
né? Ou seja, tentando entender o ambiente, a idade, o sexo, a questão financeira da família. Eles criaram um grupo de controle para poder ter uma comparação de como eram esses criminosos em relação a esse grupo de controle. Olha só, os resultados obtidos: 70% dos criminosos que cometeram crueldade animal também tinham fichas criminais por outros crimes. Então, e aqui você já vê, existe uma tendência de que quem comete crueldade animal pratica outros crimes. Isso é científico, tá? Quando comparado esse grupo com o grupo de controle, esse grupo apresentou 5 vezes mais probabilidade de cometer outros crimes violentos, 4 vezes mais probabilidade de cometer furtos, 3 vezes mais probabilidade de cometer crimes com o uso de drogas e atos de vandalismo. Então, há uma percepção científica de que pessoas que cometem crueldade animal, elas tendem a cometer outros crimes, sendo esses crimes violentos, né? Existe alguma coisa em quem comete crueldade animal, né, que faz com que ela continue praticando, enfim. E aí, eu apresento para vocês aí o Sombra. Não sei se quem é mais velho lembra desse nome. Sombra foi o primeiro batizado do PCC. Por que que eu mostro esse cidadão aí? Para a gente tentar entender como a gente poderia aplicar a teoria do link, né, nessa situação e, enfim, tentar evitar que pessoas como Sombra pudessem chegar onde chegaram. Quem que é esse Sombra aqui? Ó? Ó, ele chamava Josimar Josino, né? Ele tinha indicações, quando criança, de colocar animais para brigar entre si. Uma das vezes aqui constatadas foram com duas cobras, para ver qual matava a outra. Colocava numa lata de óleo para ver quem que ia ganhar essa luta. Então, já havia, quando ele era criança, indicação de que ele praticava crueldade animal. O seu pai impunha nele violência doméstica. Ele batia nele, né? E esse rapaz, o Sombra, ele se tornou um criminoso especialista em roubos a bancos. Ele era cruel com as suas vítimas e não pensava 2 vezes antes de matar ou feri-las, mesmo que fosse por uma banalidade, né? Ele foi condenado a 120 anos de prisão por roubos, homicídios e formação de quadrilha. Ele conheceu o PCC, foi batizado, foi o primeiro batizado do PCC, né? E morreu com 41 anos, enforcado com um cadarço de sapato. Ou seja, se tivesse acesso a algum tipo de formação, se as pessoas percebessem que, na verdade, você estava, de fato, criando um ambiente para que ele se tornasse esse criminoso, né, e pudesse reverter essa situação com algum tipo de intervenção, que hoje, né, a gente poderia indicar, por exemplo, terapias, psicólogos, intervenção na própria família, por meio de assistência social, não é? Você poderia não ter um criminoso como esse praticando tantas barbaridades na década de 80, não é? E aqui, olha só, voltando a mostrar mais uma ocorrência em 24, né? Uma mulher brigou com o seu namorado, ela tinha um coelhinho de estimação, ela apanhou dele, saiu de casa, foi no distrito policial fazer a ocorrência de Lei Maria da Penha. Provavelmente o rapaz não sabia, mas enfim, ele ligou para ela e ela estava no DP. E ele abriu a câmera mostrando atrocidades que ele estava fazendo com o coelhinho de estimação da mulher, na frente da autoridade policial. E aqui também, olha, em Porto Ferreira, quer dizer, o marido briga com a mulher, o que que o marido faz? Mata o cachorrinho de estimação, que é o querido cachorrinho da mulher. Olha que coisa linda. O cara esfaqueou esse cachorrinho. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, por um momento né, de raiva. Enfim, nós estamos falando tudo isso para tentar explicar os fundamentos que fazem com que o FBI leve a sério a questão da crueldade animal. Até agora nós indicamos, por meio das bases teóricas, que há
tendências de cometimento de crimes violentos, há maior nível de agressividade, né? É, com base nessas teorias cientificamente comprovadas, né? Tudo começou com a análise do porquê uma pessoa mata alguém e chega então na crueldade animal como um indicador de uma possível pessoa violenta e cruel e insensível e etc. E parte disso depois a gente também deve a esses dois pesquisadores. Um deles é o Phil Archer e o outro é o Frank Acione, né? Esses dois pesquisadores, eles escrevem esse livro na década de 90, né? Abuso infantil, violência doméstica, crueldade animal, conectando os círculos da compaixão para a prevenção e intervenção. Este livro, eles tiveram condições de estudar todas as pesquisas que tinham sido realizadas, realizaram outras, e eles começaram a conectar, e eles são os autores do que a gente entende hoje como teoria do link. E aqui eu defino para vocês, ó, o link é um adulto que abusa de uma criança ou o animal, como ele, né, animal, como resultado dele ter sido testemunha de um abuso ou ter sido abusado ele mesmo. Violência doméstica, abuso infantil e crueldade animal estão intimamente ligados, conectados uns aos outros, e o ciclo continuará até que seja quebrado. É o pai, a mãe que bate, machuca o filho, mata cachorro, mata gato, bate em cachorro. Isso é um ciclo de violência que se passa de pai para filho, de pais para filho, e ele não vai finalizar, não vai ser quebrado se ele não tiver um tipo de intervenção. E aqui é o símbolo da teoria do elo, né? Vocês veem violência doméstica, crueldade animal, né? E crueldade e maus tratos infantis, né? E eles estão colocados nesses círculos conectados uns aos outros. E aqui, né? Eu que escrevo, né? O link, o elo, é um ciclo contínuo de violência familiar que se transmite na família e que precisa ser identificado e quebrado. E sempre coloco aqui essa imagem, né? Para quem já assistiu, vai lembrar. Eu queria ser o Tom Cruise. Em 2002, ele lançou esse filme chamado Minority Report. Esse filme é muito bacana. É só uma brincadeira aqui, né? Por quê? Porque assim, o filme é o seguinte: o cidadão, Tom Cruise é um policial federal, um baita policial federal, né? E ele se passa no futuro. Existem três videntes que elas têm capacidade de detectar o crime antes dele acontecer. Então, essas três videntes, elas têm uma estrutura e quando elas enxergam que vai acontecer um crime, isso sai das ondas cerebrais e é materializado numa bolinha. Essa bolinha mostra o local e mais ou menos quando vai acontecer. Essa bolinha rapidamente chega para o policial Tom Cruise, que sai correndo, os filmes ele corre, né? Corre, 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 sai correndo, não é? Consegue chegar antes do crime acontecer. Ele prende o suposto autor daquilo que seria o crime e congela o cara. O cara já é condenado por ele mesmo, né? Por que que eu falo isso? Porque quem trabalha na segurança pública, como eu trabalhei muito tempo, o ideário do que a gente faz é evitar os crimes. Depois que o crime aconteceu, você tem vítima, que é terrível. Resta tão somente localizar o autor e puni-lo. O ideal da segurança pública é não permitir que o crime aconteça. É por isso que você tem ações de prevenção primária. Por exemplo, onde você tem uma praça toda escura, é onde normalmente acontece crime. Você tem que iluminar a praça, né? Onde você tem pontos de tráfico, você tem que combater, porque ali tem crime. E aí vai. Prevenção primária para que outros crimes não aconteçam. Então, quando você tem crianças e adolescentes que se manifestam por meio de crueldade animal, quando você tem fatos tristes, cada vez mais noticiados, de zoofilia, né? Eu não deixo, eu recebo imagens de todo mundo, de muita gente, onde a pessoa está mostrando um, um homem praticando zoofilia com cachorro, com gado, com
Não é raro que isso migre para um estupro de uma criança, ou de uma senhora, ou da própria esposa desse cidadão. Então, assim, quando você detecta uma coisa como essa, você tem que tentar entender por que essa pessoa está praticando esse tipo de conduta, porque ela pode migrar para o animal ou pode migrar para uma pessoa. Então, eu sempre coloco isso porque a gente precisa entender essas situações e tentar imprimir nelas solução para que isso não se transforme num crime pior lá na frente. Bom, parece que a gente fala grego, né? Porque assim, normalmente as pessoas não estão habituadas a um contexto tão complicado. Mas, por exemplo, se vocês pesquisarem no Fórum Nacional de Segurança Pública, né, em relação a dados do ano passado, nós tivemos 87.545 estupros, o maior indicador de estupros desde quando ele é medido. E vocês sabem, estupros nem sempre, especialmente quando acontece em casa, nem sempre são noticiados. Isso é o que é conhecido oficialmente pelos dados, pelos órgãos de segurança pública. Tem milhares que as vítimas não têm coragem. E muitas vítimas, no caso aqui, inclusive registrado, mais de 60% das vítimas desses números absurdos de estupro são crianças de 0 a 13 anos, não é? E a maior parte dos autores são parentes ou os próprios pais. Então, quando você vai atender uma ocorrência que tem animais maltratados, se você é médico veterinário, se você é um policial, se você é um servidor público, se você é um vizinho, e você deixa de observar esse tipo de coisa, ou você pode estar mantendo crimes piores que também acontecem agora em face de humanos, ou crimes poderão acontecer, porque existe muita situação vista aí por comprovação científica da migração. Então, a pessoa está praticando zoofilia com o animal, estupra pessoas e vice-versa, tá? Então, são dados de segurança pública, a gente não está acostumado a pensar, parece ser uma coisa muito distante, mas isso é dados do Brasil, é dados da nossa segurança pública, e por isso se justifica entender fenômenos criminológicos como a teoria do link que eu estou explicando aqui, né? E aqui, né, como a gente enxerga isso que nós estamos falando, como a gente entende isso que nós estamos falando dentro do contexto da violência doméstica e dentro dos maus tratos aos animais, não é? Veja, normalmente as pessoas, todos nós, enxergamos esses fatos como sendo fatos isolados. Crueldade animal não tem nada a ver com violência doméstica. Aí eu pergunto, será? Não é? Como você enxerga, você que é policial, que é guarda, que é advogado, que é veterinário, que é promotor, que é defensor, que é perito, que é juiz, que é pesquisador, que é um cidadão comum, como você enxerga? Provavelmente você enxerga como eu estou mostrando aqui. Violência doméstica é uma coisa, maus tratos, outras coisas. Mas, como eu falei, pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, a violência doméstica é praticada 64% por pessoas da própria família, né? A própria família tem um ambiente da violência doméstica. Pai, mãe, ele pratica violência doméstica, não é? E, olha só, que interessante. Quem que pratica a crueldade animal? Maria Padilha, em 2011, O João conheceu ela, né, João? Uhum. Ela é uma psicóloga, né? Lá de Pernambuco. Uma pessoa que tem lá hoje a sua idade, né? Mas ela escreveu um livro muito importante e que a gente acha que esse livro que ela escreveu é o livro pioneiro do Link no Brasil. Ela pesquisou as vítimas da crueldade, as vítimas da violência doméstica, mas com relação à crueldade animal. O que que ela fez? Ela conversou com policiais militares que aceitaram ajudar a pesquisa. Então, a vítima da violência doméstica, as mulheres iam nas delegacias da Polícia Civil para registrar uma violência doméstica. Quando elas saíam, o policial militar estava lá na porta com um formuláriozinho que a Maria da Penha produziu, não é?
E esse policial perguntava assim, olha, é, várias informações. A senhora apanhou de quem? Por que que teu marido bateu? A senhora tem animais em casa? Os animais foram vítimas também? Olha os dados. Foram entrevistados 453 mulheres que foram vítimas de violência doméstica. 50% delas tinham animais de estimação e informaram que seus parceiros ameaçaram, mataram ou feriram os seus animais. Então, só um parênteses, né? Quando eu estava defendendo o meu mestrado, que eu estava apresentando os indicadores e etc., falando sobre a teoria do Lincoln, um das pessoas da banca lá, eles falaram, mas olha, Rob, será que essa teoria não é só para a cultura dos Estados Unidos? Veja, a Maria Padilha aplicou, talvez sem levar em consideração todo esse arcabouço teórico que eu estou falando aqui, e ela chegou à conclusão da conexão. Olha, inclusive o nome do livro, ó, Crueldade com Animais, Violência Doméstica contra Mulheres, uma conexão real. Não é questão da cultura americana, acontece, é de fato, acontece no mundo inteiro, tá? 88% das famílias nas quais a crueldade ocorreu também foram registrados abusos físicos contra as crianças. A pesquisa indicou que os animais são vítimas dos mesmos agressores que cometeram violência doméstica e que esse é um sinal claro de violência familiar. Olha a inteligência da Maria Padilha na pesquisa dela. Isso foi muito importante, uma pesquisa maravilhosa feita por ela, tá? E quem é a pessoa que comete os maus tratos? E aqui é só, para quem não tem, às vezes, afinidade com o assunto, né, o mercado pet do Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo. São bilhões de reais investidos nos animais de estimação. E, obviamente, ninguém investe, né, naquilo que não gosta, naquilo que não dá importância. E o mercado brasileiro realmente é muito bom. No Brasil, há 1,8 animais de estimação por pessoa no Brasil. Olha o tamanho disso. Então, percebam que há um movimento, né? Hoje, cada vez mais, os animais pets são membros da família. Você vê maior investimento financeiro e, ao mesmo tempo, você também vê mudanças do direito. Nada representa mais a sociedade do que como o seu direito, que o direito ele vai evoluindo conforme vai evoluindo a sociedade. Por exemplo, alguém poderia imaginar que hoje você tem audiências que definem guarda compartilhada do animal de estimação? Me separei da minha esposa, eu quero ficar uma semana com o meu cachorro de estimação e ela tem direito a ficar uma semana. A gente faz guarda compartilhada, não é? Então, assim, você tem decisões dos tribunais reconhecendo ciência dos animais, decisões dos animais, os animais, por meio de seus representantes legais, podendo processar o próprio autor da crueldade animal. Então, assim, o direito ele está evoluindo e a prova da evolução, né, do reconhecimento, né, é essa mudança no direito, né? As pessoas estão cada vez mais é, dando muito valor aos animais como membros da sua família. Eu me lembro de ter dado uma palestra para o Instituto Brasileiro do Direito da Família, exatamente falando sobre essa questão da evolução da legislação, né, dos julgados que a gente encontra por aí, e hoje, especialmente vindo do Paraná, tem um núcleo forte de direito animalista, lá de juízes federais, inclusive, que reconhece a ciência animal e todo o direito que esses animais têm de ser protegidos, etc. É lindo, o movimento como ele está acontecendo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Cada vez mais os animais são membros da família. Então, assim, quem é a pessoa que pratica violência doméstica é a mesma pessoa, né? A pessoa que pratica crueldade animal é a mesma pessoa que pratica violência doméstica, não é? Então, nós estamos falando de uma coisa só. Então, quando a gente fala de maus tratos aos animais e violência doméstica, a gente tem que entender que tudo é uma ocorrência de violência familiar, não é? As coisas não são separadas. Na prática, implica em que o policial, o cidadão, o veterinário, né, se ele tiver que prestar algum tipo de atendimento numa situação como essa, não basta só você atender a pessoa da violência doméstica, a vítima. Não basta só você atender a vítima, o animal, da crueldade animal. Você tem que entender que todo aquele ambiente é um ambiente de violência familiar.
O atendimento dessa ocorrência deve levar em consideração toda a família, porque muitas outras vítimas, além do animal maltratado, ou além da pessoa, né, que sofreu abuso e etc., pode existir naquele ambiente. E, assim, às vezes a gente não se dá conta. Nesse ano, a Ampara me pediu uma ajuda, sobre indicadores de ligações do 90, de maus tratos aos animais. A gente não tem muita noção. Antigamente, quando eu entrei na Polícia Ambiental, na Polícia Militar, né, antes da década de 90, a ocorrência de maus tratos aos animais, a gente mandava ligar para a zoonose. Aí a zoonose pegava o animal maltratado e eutanasiava. Era assim que era. Era um absurdo. Hoje mudou. Hoje você tem, né, o reconhecimento da própria Polícia Militar do atendimento da ocorrência via 190. Então, a Polícia Militar ela vem controlando, acompanhando a quantidade de ligações do 90 só de maus tratos aos animais. Olha lá, né, nos anos. Então, veja, por exemplo, em 2022 teve um pico de 32 mil chamadas. Aí eu pergunto, se você foi policial militar atender essa ocorrência e você percebeu que, além desse animal, tinha outras pessoas maltratadas. Olha só o potencial de ligações e de auxílios que você pode fazer e a diferença que você pode fazer numa família ao atender uma ocorrência de maus-tratos aos animais, possivelmente percebendo, detectando outros tipos de violência envolvendo outras vítimas durante a tua atividade policial. É a mesma coisa falo com o veterinário, que sabe que um animal está sendo vítima de prática de zoofilia, porque cada 15 dias ele aparece lá é, com seus aparelhos sexuais todos machucados e o veterinário nada faz. Ele só pensa que assim ele vai voltar semana que vem, vai voltar semana que vem, e o animal sendo vítima. E aí pergunto, será que não tem uma criança que também é vítima naquela casa? Uma senhora que também não é vítima naquela casa? Então aí mostra a dimensão dos números, não é? E claro, isso são pessoas que ligam. Quantos casos a mais não existem porque são pessoas que não têm coragem, não conseguem ligar. E aí, só para enfatizar, eu também escrevi um livro que basicamente é o meu mestrado, onde eu pesquisei, não como Maria Padilha, as vítimas das ocorrências de maus tratos, mas pelo meu interesse policial militar e por eu ter acesso à ficha dos criminosos, à época, eu pesquisei o perfil dos criminosos, aquelas pessoas que praticaram a crueldade animal. E eu pesquisei 600, eu usei a mesma metodologia de pesquisar 10 anos antes, 10 anos depois, pesquisei 643 pessoas que tinham sido autuadas pela Polícia Militar Ambiental, tá? E vi que 90% eram homens e 10% mulheres. Esse dado é um pouco parecido com os Estados Unidos. A idade eu achei alta na época, 43 anos, a idade média das pessoas que foram autuadas, mas que tinha algumas pessoas, boa parte das pessoas envolvendo rinha de galo. Então isso também é praticado por pessoas de todas as idades, mas muita gente mais velha. E 204 pessoas tinham outros registros criminais, não é? O que que eu fiz com esses outros registros criminais dessas 204 pessoas? Eu peguei cada crime praticado por essas 204 pessoas e somei cada crime. Deu 595 crimes praticados por essas 204 pessoas, além da crueldade animal, né? E vi os crimes e percebi o seguinte: 50% desses crimes eram de violência contra as pessoas, eram crimes violentos. Então, aí você mostra um pouco, não é? Porque existem outros dados, o perfil desses criminosos, indicando que eles praticam mais crimes violentos do que crimes não violentos. E aí, né, usando um pouco da teoria que a gente aprendeu aqui, não é? De Alan Feltons, por exemplo, Stephen Keller, a gente percebe que existe uma tendência de cometimento de crimes com maior tendência de violência por quem comete crueldade animal. Tá legal? E depois também é, eu tive a possibilidade de escrever capítulos em dois livros. Um desses capítulos escrevi com o próprio Phil Arco, foi uma coisa muito bacana que aconteceu para mim. Recebi o convite, escrevi com ele um artigo também falando sobre o link aqui no Brasil. E depois, mais tarde, também fui convidado para escrever para Portugal, para falar um pouco sobre o link no Brasil, para um pesquisador português, forense, né? Então,
quer entender os fenômenos criminológicos, e foi muito bacana. O que eu pude perceber nas novas pesquisas que eu fiz é que a tendência é muito parecida em termos de porcentagens, homens, etc. Mas uma coisa interessante, o grau de instrução dos criminosos, pelo menos aqui no Brasil, é baixo. 79% concluiu apenas o primeiro ciclo do ensino fundamental, apenas 4 anos do ensino formal. Isso não é que eu quero jogar a responsabilidade nos professores, não temos esse direito. Mas quando a criança, o adolescente tem acesso a uma escola que consegue ensinar, um professor que tenha paciência, etc., eu sei que é muito complicado, mas às vezes isso pode mudar o contexto. Isso pode ser a intervenção que aquela criança ela tem que ter, porque às vezes os seus pais, drogados, alcoólatras, etc., não conseguem dar. E às vezes um professor consegue, tá? E aqui é só para mencionar, né, que assim, cada vez mais essa cultura, essa preocupação com o link, ela é permanente, ela vem crescendo. Eu tenho feito várias bancas e orientado vários alunos sobre o link, muitos ainda de graduação, outros de pós-graduação, etc. Tem mestrado, doutorado também, mas assim, você já vê muita gente aqui no Brasil falando sobre esse assunto. Um deles aqui, a própria professora Carla Molento, né, que é uma veterinária da Universidade Federal do Paraná, fala do link na cartilha de maus tratos que o LABEA, né, o Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade Federal do Paraná, lançou. É muito legal, é acessível, é de graça, tá? Basta baixar no site do Labeia, né? E aqui, em 2021, nós tivemos o primeiro doutorado da veterinária Laisa Bonella sobre o link, com dados científicos fantásticos. Foi feito esse trabalho na região metropolitana de Belo Horizonte, é super atual, né, para um doutorado. Então, assim, também resgatando dados e comprovando essa relação clara entre os maus tratos aos animais e a violência contra as pessoas. Bom, enfim, o que que nós estamos chegando ao fim aqui? Os achados científicos, nossa conclusão, né? Os achados científicos da teoria do link, e também é muito chamado aqui no Brasil como teoria do elo, né? Recomendam que todos estejam atentos às denúncias e atos de crueldade animal, visando ampliar a sua atuação, de modo a reconhecer a conexão entre os maus tratos aos animais e a violência contra as pessoas, especialmente a violência doméstica, não é? Porque isso é uma prevenção primária aos crimes de violência doméstica, pois animais maltratados são sentinelas, como diria Fernando Tapia, né? Bandeiras vermelhas de um ambiente familiar degradado. Ocorrência de maus tratos no contexto familiar deve ser interpretada como ocorrência de violência, que envolve não apenas o animal da família, mas também as pessoas que vivem no mesmo ambiente. Não se esqueça, pode haver muitas outras vítimas além do animal maltratado. Entreviste as pessoas, comunique a ocorrência à assistência municipal e quebre o link da violência a partir da sua atuação. E aqui, eu sempre coloco, né, a gente perdeu Jane Goodall por esses dias, e eu sempre coloco antes dela, já três, 4 anos atrás, depois de ler esse livro, eu comecei a colocar na minha apresentação. Ele tem um livro chamado Livro da Esperança, com Jane Goodall. Por que que eu coloco isso? Porque normalmente a gente fala sobre o link e às vezes a gente percebe que as pessoas não entendem, não acreditam, acham que não tem nada a ver. E aí eu coloco o próprio exemplo de Jane Goodall. Ela explicou, ela não era cientista. Em 57, ela recebeu uma missão de observar primatas. E ela está observando esse orangotango aí. Naquela época, nenhum animal que não fosse o ser humano teria capacidade de fazer ferramenta. Ela conta isso no livro. Até o dia que, em 57, ela observou esse orangotango chamado Gley, né, que ela apelidou, fazendo uma ferramenta de grama para acessar formigueiros. Então ele quebrava lá a grama para ficar do jeitinho certinho para ele colocar no buraquinho, para as formiguinhas caírem, né, pegarem, elas sobem, aí ele pega e come a formiga. Isso era uma ferramenta. E quando ela comprovou isso, ela simplesmente quebrou aqueles cientistas, aqueles pesquisadores que não acreditavam que outros animais, além dos seres humanos, poderiam praticar a ferramenta. E aqui um outro exemplo, né, recentíssimo, publicado recentemente, esse orangotango selvagem.
ele foi visto, você vê que do lado esquerdo dele, do lado esquerdo da nossa imagem, né? Ele tem uma machucadura. Esse macaco, ele descobriu, ele tem uma folha que é uma que tem efeito cicatrizante. Ele pega essa folha e fica dias com essa folha aqui, ó, até curar. É simplesmente impressionante. Então, assim, o fato da gente não ter conhecimento não significa que não existe. A gente tem que tentar entender, tem que tentar investigar. E esse é o ensinamento que fica, né? Além de todo amor, carinho e tudo que Jane Goodall ensinou para a gente em relação, aos animais. Bom, então tá aí, a minha, apresentação e também as minhas referências bibliográficas, caso alguém queira, depois eu disponibilizo para o João, né? E, Uhum. João, fico à disposição de todos. E se vocês precisarem, tiverem dúvida, estou à disposição. Agradeço sempre, a oportunidade que é me dada, tá bom? Obrigado. Bom, vamos abrir para perguntas agora, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Solange. Oi, Foi boa noite. Solange primeiro? Deixa eu ver quem foi primeiro aqui. Deixa eu pôr. Primeiro Solange, depois a Sara. Solange, faz favor. Eu queria, na verdade, fazer um comentário, não é bem uma pergunta, né? Que eu achei, primeiro dizer que a aula foi maravilhosa, Robes, realmente muito interessante o tema que você abordou, essa questão de teoria do link, é um negócio que a gente não imagina, a gente não, pelo menos eu, né? Que existe uma relação tão direta, né? De uma coisa com outra. E eu só queria que você me contasse o que que você acha disso que eu vou falar. Ficou muito claro para mim a questão do ciclo vicioso que você menciona, né? Então você tem um núcleo familiar, qualquer que seja ele, né? Com uma conduta violenta que estimula a violência, que repassa a violência e aquilo vai indo, né? É um ciclo contínuo que não para enquanto não houver uma intervenção. Exatamente, né? Como nós estamos aqui num curso, né, de espiritualidade dos animais, né? Eu fico pensando se isso também não reflete é, a quantidade ainda de espíritos trevosos que existem no nosso planeta e que são atraídos por essas manifestações, porque você não é violento se você não tem aquilo dentro de você, né? Se você você pratica aquela violência porque aquela sementinha do mal, digamos assim, tá dentro de você também. E é um estágio que você ainda tem, lamentavelmente, nesse planeta de expiação e provas, né? O que você acha disso em relação a essa teoria que você apresentou para gente, que eu fiquei maravilhada? Na verdade, eu não consigo fazer uma observação, uma explicação espiritual, nem tenho competência que vocês têm, do João, de todos vocês aí que são irmãos maravilhosos. O que eu posso, dizer é em relação à vivência que eu tenho, não é? Assim, as inúmeras, centenas de ocorrências que eu pessoalmente fui atender. E que, para mim, é claro, crianças e jovens, você entra no ambiente, mas com o tempo, você, como no meu caso, você acaba tendo que atender muita ocorrência e tal, você, com o tempo, você vai entendendo, você vai tendo percepções, etc. Pais violentos, se o filho não tem oportunidade de sair, de ter um ensinamento, de ter uns amigos, ou alguma coisa não acontecer na vida dele e ele permanecer ali naquele núcleo de violência, eu não sei explicar de forma espiritual, mas eu sei te dizer que, pela minha experiência, esse menino vai se transformar num adulto violento. É muito difícil que isso não aconteça. E assim, eu me lembro eu fui escoteiro, eu fui coroinha, fui franciscano, né? Entrei na Polícia Militar muito novo, com quase 16, não tinha 16 anos. Enfim, e tinha amigos no escotismo que a família era maravilhosa.
muito preocupada, conseguiam, né? Eu não estou falando de uma criança ou que tem um problema mental, é diferente, né? Foi uma pessoa normal, né? Que ela aprendeu a ser violenta, ela aprendeu a ser insensível. E tive amigos que não tiveram essa mesma família boa, cuidadosa, etc. E que você ia percebendo que ele estava indo para um caminho que, apesar de eu ser muito criança, eu tive a percepção que esse menino não ia para o bem. Ah, eu fui para a academia do Barro Branco com 16 anos, depois a minha mãe foi falar, não, sabe aquele? Ah, drogado. Sabe aquele? Papapá. Então, assim, eu não sei como explicar o seu ponto de vista espiritual, mas eu consigo constatar, pela minha experiência, e vocês também, provavelmente é muito parecido, né, que o ambiente, né, a situação do ambiente, dos pais, ela acabou influenciando de forma real na produção, vamos falar desse jeito, né, na produção de um cidadão ou criminoso, ou insensível, ou uma pessoa muito ruim, né? Ela contribuiu para isso, penso eu, tá? A violência gera violência, né? É, Assim como violência gera violência, é gentileza um gera ciclo. gentileza, violência gera violência também. Olha, Sim, o com certeza. Hobbes, sem querer, ele explicou exatamente como é que é a visão espírita, viu, Hobbes? É bem isso mesmo. Que Todos bom. nós nascemos com um grau de planejamento reencarnatório, só sucinto, não é uma regra, tá? Para você entender. Tá. E nós nascemos com esquecimento do passado, isso na visão espírita. E quando nós chegamos numa família, nós somos influenciados pelo meio, com certeza. Isso sim, a Luísa falou exatamente isso. E aí nós somos influenciados para o bem ou para o mal. Agora, tem espíritos, mesmo nascendo em família desajustada, ele está ali para reorganizar a estrutura familiar. Você, como policial, você sabe muito bem disso. Existem famílias que são pai, mãe, são drogados e o filho é uma beleza, se Maravilhoso. destacou. É exatamente isso, é o espírito. É uma coisa muito complexa para você falar. O que você falou está certo, é bem isso mesmo. Mesmo que você não conhece, mas a gente sabe que nós somos influenciados pelo meio também. E a gente recebe essas informações do bem ou do mal. Tá bom? Vamos lá, a nossa querida Sara. Oi, boa noite. A minha questão é assim, até você falou alguma coisa, tal, quase respondeu em relação no final. Mas, por exemplo, você citou sobre se a gente fica sabendo de algum caso de, por exemplo, maus tratos com os animais e a gente. Ixi, tá Oi, Sara, sem. você desligou o seu microfone. Ah, desculpa. Ouviram desde o começo ou não? Ouvimos o começo, depois sumiu. Ah, tá. Então, por exemplo, se a gente se dá, fica sabendo de um maus tratos com os animais, então, conhecendo agora essa teoria, a gente já pode pensar nos outros maus tratos que podem estar havendo naquela residência. Como nós, como cidadãos que não estamos na polícia e tudo mais, poderíamos ajudar nessa parte? A polícia geral no Brasil já tem esse hábito, já tem, vamos dizer assim, eu falo pensando numa cidade que eu moro, uma cidade minúscula, sei lá, 3.000 habitantes, no Paraná, no interior do Paraná. Pensando nisso, a própria polícia já vai pensar, ou o que a gente poderia fazer para conseguir ajudar de forma assim, para que nem você falou, antes de acontecer, vamos dizer assim. Olha, bom, primeiro é importante saber, né, que como eu sempre falo no final, os crimes de maus tratos aos animais são crimes de violência. Então, quando, por exemplo, eu estou falando para a ONG de proteção animal, eu explico: você não é policial, você não tem que atender ocorrência, porque você está se expondo a um crime de violência cujo autor tende a ser mais agressivo com os outros. Lembram toda a teoria que eu falei? Então, esse é o primeiro ponto. Então, hoje, por exemplo, no Brasil inteiro, você tem ferramentas de denúncia anônima. A primeira delas é 183. Você pode ligar, isso você tem garantia de anonimato. É importante. Eu venho, falando de mim, do Hobbes, eu venho palestrando para as polícias militares há muitos anos, né? Aqui em São Paulo, mês sim, mês não, me convidam para formação e tal, o pessoal que está formando, eu sempre vou falar um pouco com eles.
Mas, é claro, você está falando do país e você também está falando do próprio estado de São Paulo, que tem 85 mil policiais militares, tem 25 mil policiais civis, e aí vai. Então, assim, a pergunta é: esta teoria, né, ela está sedimentada nos ensinos de formação da segurança pública? Ainda não, Hum, ainda não. É algo que me faz, né, me dedicar sempre que posso a isso, porque eu sei que não está sedimentado. Mas tudo que eu posso fazer para que isso seja de conhecimento das estruturas, eu faço. É, ao fazer a sua denúncia ao órgão policial, o que que se recomenda? Assim, olha, eu queria fazer uma denúncia, eu vi aqui, estou mandando imagens, fotos, etc., de um animal que está maltratado, não está sendo vítima de zoofilia, ou o animal ele não tem atendimento veterinário, ele está no local ruim, ele está no sol, não dão comida, blá, 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 blá. Por favor, vocês poderiam ver também se não tem outras pessoas que estão sendo maltratadas nesse ambiente? Nossa, se você hum. escrever isso, eu falar isso, o policial vai. Opa, eles não estão acostumados com isso. Normalmente a gente faz denúncia só do animal maltratado. Nossa, o que está aparecendo de vídeos de zoofilia, imagens de zoofilia, vocês não acham que essa pessoa que pratica um negócio desse rapidamente não pode praticar numa pessoa da família? Porque não, né, a pessoa tem algum desequilíbrio. Então, se você vai fazer uma denúncia como essa, comente que pode Hum. ter outras vítimas, que não só aquela vítima animal. Tá bom? Só perguntar se que tem a ver que você falou Claro. assim, que era outra questão. Quando, por exemplo, quando a gente vê uma agressão física que tem sangue, é meio fácil, vamos dizer, de chamar atenção ou de se denunciar e alguém vir atrás. Mas igual você falou que é uma coisa assim, eu sou do estado de São Paulo, mas agora eu moro no interior do Paraná e vejo coisas que eu nunca vi lá em Ribeirão Preto, onde eu nasci, entendeu? Então, coisas assim, desde pessoas que não sabem ler, que eu nunca tive esse contato, até coisas absurdas, enfim. E essas pequenas coisas que eu queria saber, se a gente denunciar, pequenas coisas, quero dizer que não são visuais. Um cachorro que fica amarrado no sol. Como eu denuncio isso e isso vai ser ouvido? Porque eu já resgatei alguns animais, porque o cachorro era maltratado dessa forma, mas não era fisicamente visível. Como eu Sim. denuncio e sou ouvida, por exemplo? Deixa eu só. Lembra que eu comentei da cartilha de mal-estar, de maus tratos aos animais, do Não, LABEA, não... Ah, Laboratório de tá. Bem-Estar Animal da Universidade Federal do Paraná, Ah, tá. tá? É uma boa referência para entender o que a estrutura legal disciplina sobre os maus tratos. Mas, de qualquer forma, eu tenho que te falar o seguinte: você tem que fazer a denúncia e explicar e mandar foto. O Hum, policial militar, ou o policial civil, ou o agente do município, o guarda municipal, cada vez mais a gente vê a atuação das guardas municipais, esse tipo de ocorrência, ele não é o veterinário para identificar se aquilo é maus tratos ou não, quando não é visível. O score baixo, como é que o agente público ele vai falar que ele não é veterinário, que aquilo tem um score, o cachorro devia estar mais gordo ou mais magro? Às vezes é compreensão física dele é ser magro, um galgo, por exemplo, né? Então, assim, esse policial, ele vai, esse guarda, esse agente, ele vai lá fazer a primeira percepção. Se ele tiver dúvida, ele tem que voltar com o veterinário. hum, Tem dificuldade, não é fácil, porque você não tem veterinário à disposição o tempo todo, mas eu, por exemplo, fui palestrar lá no Mato Grosso do Sul para o Conselho Regional de Medicina Veterinária. E o conselho lá coloca à disposição, os veterinários são voluntários. Se tem uma ocorrência, liga um número, vai um veterinário hum, voluntário. Então, assim, cada ambiente, cada local, né, contribui. E aí, o que acontece? Se essa ocorrência que você falou, ou a gente tem dúvida, porque se o cachorro está machucado e, como você falou, cheio de sangue, não tem dúvida. Está machucado, é maus tratos. Agora, se ele tem dúvida, ele vai levar um veterinário para falar, não, isso não é um maus tratos. Na verdade, aqui, se a gente dá um puxão de orelha nele, ele fala aqui, ó, aqui, é, sua casinha tá ruim, você tem que melhorar a casinha, mas ele não está no nível de maus tratos, que justifique. Mas eu volto amanhã, se você não resolveu aqui, aí eu vou dar um jeito de te multar, te prender e aprender o animal, tá? Esse é o caminho. certo. Muito obrigada. Obrigado você. Darley?
Boa noite. Oi, boa noite, Obrigada aí, Rose. Robes. A aula foi maravilhosa. Me trouxe alguns gatilhos também, porque você falou, né, que maus tratos em casa, maus tratos com animais, maus tratos em casa, pessoas agressivas, final trágico, né? No meu caso, eu sinto que eu estou indo para um bom caminho, então, né? Eu vi tudo isso, passei por isso também e hoje eu estou aqui sendo uma melhor mãe, uma melhor pessoa. E espero que eu Nossa, que bom. continue assim, né? Amém. Mas reorganizando esses assuntos que você trouxe, entra também a questão da disfunção mental da criança, né? Ah, com Por ela certeza. chegar nesse ponto e os pais, você falou assim, pode ser que tenha maus tratos com essa criança e tal, mas eu acho também que tem aquele outro olhar que é dos pais negligenciarem a disfunção da criança por tabu, por, né, preconceito e vai deixando aquilo como uma normalidade. Eu vejo muito isso aqui também, onde eu moro, mas também onde eu já vivi no Brasil, dentro da minha família mesmo, que eu vejo que tem assim algumas crianças que tinham esses comportamentos e que eu ficava às vezes até brava com os pais por não estarem tomando esse cuidado, né? Que era o estilingue, uma coisa muito comum de uso, né? É, no Entre as interior é muito comum. crianças da periferia, né? De ficar, é, entendeu, né? Sim, Atirando nos passarinhos, que para mim também isso é maus tratos a animais. Não é com só um certeza, cachorrinho, não é só um gato, né? com certeza. E traz também esse lado psicopático que todo mundo tem um pouquinho, né? Que até Divaldo Franco já falou isso em uma das palestras, né? Por que que eu falo isso? Nesse caso, o- é até difícil mais chegar aos pais e falar, olha, toma cuidado com seus filhos, com seu filho, né? Por que que tá dando esse estilingue para uso de espelho, de brinquedo? Porque eu misturo a língua aí, tá? Que eu tô no outro país. Outra coisa que me chamou a atenção e me fez um gatilho imenso, assim, que eu fico até hoje muito brava comigo de não ter tomado uma posição mais séria, que eu tinha um caseiro em Paraty, onde eu morava antes, e o cachorro dele mordeu a mão dele, sabe? E ele ficou assim muito bravo com o cachorro, não fez nada com o cachorro. E aí dias passaram, a gente ficou sabendo desse cachorro, né, ter mordido ele, ele ficou bravo, mas não fez nada porque meus filhos estavam próximos. E de repente o cachorro sumiu, sabe? O O, cachorro. o cachorro sumiu. Na fazenda, né? Sumiu o cachorro e eu tô perguntando, cadê o lobo? Não vejo mais o lobo andando por aí e tal. E aí, não sei como que eu fiquei sabendo, mas uma história veio que eu acho que o filho dele viu, né? Que ele pegou o cachorro, levou para o bosque e nesse andar com o cachorro, ele matou o cachorro a paulada, entendeu? Então eu tive que, né, como fala, É, mandei ele embora, né? Eu despedi ele e tal, mas porque eu não queria uma pessoa desse nível dentro do ambiente ali da família. Mas eu fiquei brava de não ter tomado uma outra atitude de ter denunciado na época. Eu fiquei com muito medo também, vou ser sincera. Claro. Se ele tem coragem de matar o melhor amigo dele, que andava com ele nos bosques, né, porque ganhou uma mordida assim acidentalmente, imagina não o que que ele poderia fazer com meus filhos. Eu fiquei nessa, né, desse medo. Então eu enviei ele, ali, eu mandei ele embora. Isso aconteceu há 12, 13 anos atrás, né? Então entrou também essa questão que ninguém via maus tratos de animais com tanta seriedade quanto a gente está vendo agora, né? Sim. Então, para mim foi, que você trouxe todas as suas falas, veio todas essas histórias na minha cabeça. Você vê como que as coisas acontecem, vão ativando, né, as memórias afetivas e também aquelas não muito boas, né? E aí é isso. E aí me pergunta agora, como a Sara trouxe também, amarrado, mas a gente vê muitos cachorros acorrentados mesmo com cordas curtas, né, ali, correntes curtas. Um deles foi um outro caseiro que eu tive. Parece que a gente atrai essas coisas para ser, né, tomar uma decisão na sua vida. Que ele ficava com o cachorro preso, assim, tipo meio metro só, o cachorro ficava ali.
Quando eu descobri aquilo, foi mais um para ir para a rua, claro, né? Mas mesmo assim, a gente não sabe o que tomar de decisão para ir atrás da ajuda necessária para o animal. Aí você trouxe aí como é que chama? A Lapeia, né? É o LABEA, Laboratório de Labeia, Bem-Estar Labeia. Animal, Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade Federal do Paraná. Que Se hoje pesquisar já no... está mais fato da gente poder ter essa ajuda, né? Mas Sim, não 13 anos, 15 anos atrás, né? não, não, é tudo muito É. recente. Me lembro de ter dado uma palestra para, eu acho que tinha umas 50 pessoas, todas foram presas numa rinha, Olha só. a maior parte homens. Aí o A Ministério... maioria é homem, né? Por quê? É, Desculpa, gente, aí, vocês homens. Desculpa. aí Mas o que acontece? O Ministério Público da Bahia, Paulo Afonso, uma das penas deles seria ouvir uma palestra sobre a teoria do link olha e me só. convidou para dar palestra. E aí, ao explicar para eles, claro que no linguajar adequado para eles, eles conseguiram perceber que ao levar crianças, que muitos deles estavam com os filhos, para a rinha, Uhum. eles estavam ensinando violência que transmitiria para a esposa, para os filhos deles. Não é? Aí, Eu vejo aí meu irmão isso, que até isso hoje. é um testemunho dado por um ou dois que estavam assistindo a palestra. Isso, por mim, já me fez valer todo o Claro, esforço de dar essa palestra para eles. Estou só comentando que, de fato, às vezes, as pessoas acabam, por vezes, nem tendo noção do que elas estão fazendo. Acham que é normal, porque aprendeu com o pai. É normal eu dar uma estringada no passarinho, porque eu aprendi com meu pai. É isso, normal eu matar um cachorro que me mordeu, porque eu aprendi com meu pai. É o que eu falei. Se você não tem uma intervenção, e a intervenção, às vezes, é policial militar, às vezes é condenação, às vezes é educação, às vezes é um puxão de orelha de um amigo. Isso, às vezes, resolve. Mas ele tem que ter uma intervenção, porque senão é vai ciclo de continuar, né? violência que passa de gerações por gerações. É verdade. Obrigada aí. Esse Eu papo vou... está tão E aí, gostoso. Eu vou chamar só mais uma, a Paula Coitainha. Ela estava ali na lista também. Aí depois eu vou falar um pouquinho e depois a gente se encerra, tá bom? Que está dando nosso horário, tenho medo que a rede caia. Tá Paula, bom. já que a Paula está Oi, com o sou eu, microfone. né? É. Oi, E Paula, é rapidinho. Eu sou do Rio, tá? E infelizmente aqui no Rio a proteção animal ela é bem prejudicada. Infelizmente ainda é. A gente não tem muito recurso. Eu agi como protetora há alguns anos, né? Tenho 7 cães em casa, convivo com 7 cães em casa, todos de resgate. E aqui, você chamar a polícia 190, a polícia te pergunta assim: a senhora tem como resgatar esse animal e assumir esse animal? Se a senhora tiver, nós iremos lá. Se a senhora não tiver, não tem como a gente ir. Essa é a resposta da Polícia Militar. Eu posso falar porque isso foi comigo, não é história contada, né? Várias vezes aconteceu comigo. E, sou obrigada a citar um caso que ainda está acontecendo de uma mulher que eu já retirei 3 animais dessa mulher. E hoje ela está com 2 cães que vivem amarrados e passam fome. E é visível. Os animais são caquéticos, com problema de pele, né? Um animal que eu retirei, que vive comigo hoje, eu retirei dessa pessoa com 6 meses de idade. Eu já falei até dessa história que eu pulei o muro para pegar esse animal dessa mulher. Ela apanhava de cabo de vassoura e hoje ela toma remédio controlado para convulsão. E eu não consigo ajuda para os animais dela. Eu já fiz várias denúncias e eu não consigo, simplesmente, porque eu não tenho como assumir hoje os animais que estão com ela, né? E eu queria
saber, eu fico sem saber como agir. Até para vereadores, eu já pedi ajuda. E é assim, eu queria também saber, assim, existe também uma ligação, isso é uma impressão minha, existe uma ligação entre a impunidade e essa violência, esse ciclo. Porque se for uma violência contra uma criança, a ação é de um jeito, ou de uma pessoa, ou de um idoso. Agora, quando a violência é contra um animal, a ação é diferente. Esta pessoa, eu já escutei dessa pessoa que na mente dela, a impressão que ela tem é que nós somos loucos e ela é a sã porque nós achamos que é crime o que ela faz. Isso eu já escutei dela. Gente, isso daí é besteira, não dá em nada. E realmente, por incrível que pareça, eu nunca consegui realmente que alguém fosse lá, porque o que ela faz, ela deveria sair algemada na frente de todo mundo para ela ter a consciência de que aquilo é um crime, porque ela não tem essa consciência. E quando ela escuta alguém falar, ela ri e diz que nós somos loucos. E, e eu realmente não consigo ajuda para os animais que estão lá morrendo à míngua. Tem várias denúncias, antigas até, e nunca ninguém foi lá. E eu desculpo o desabafo, porque é, ouvindo sobre tudo isso, e eu já tive contato com vários tipos de violência, porque todos os meus animais são de resgate e de violência, passaram por violência, é, é impossível não vir essa criatura, né, que eu não consigo ajuda para os animais, pelo simples fato de eu não poder mais assumir. Se eu pudesse assumir, eu chamaria a polícia, seria fácil. É uma pitbull e um bull terrier que está lá. Então, se eu pudesse assumir esses animais, eu poderia ligar para o 90, pedir apoio policial para ir lá retirar, mas eu não tenho condições. E por eu não ter essa condição de assumir os animais, mesmo eu fazendo denúncias, ninguém vai lá. Órgãos públicos, eu estou falando de órgãos públicos, tá? Eu vou te dar uma sugestão, que é a seguinte, aí a- você tem uma comissão de proteção animal da OAB. Chegou a entrar em contato com eles alguma vez? Não. Tá. Eu cheguei a entrar em contato com Tá. a DPMA e a prefeitura mesmo. O Isso. número da prefeitura lá. É acessível. Digita OAB, mas é a cidade do Rio de Janeiro. Você está na cidade do Rio de Janeiro? Isso. Sim. Tem o presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB, é muito atuante. Se você mandar uma boa informação para ele, ele vai fazer acontecer. Eu posso te garantir, porque eu conheço, sei que ele é muito atuante, é muito respeitado. Através de Esse- e-mail seria isso? Através do e-mail, mas mandando a informação, se possível foto, copiando, diga que você já se esforçou, fez tudo, não tem retorno, blá, 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 ele vai agitar. E o segundo caminho é Ministério Público. Não tem nada que um policial não tenha mais receio que um promotor de justiça no pé. O Ministério Público ele requisita, dá prazo, e se não tiver informação, ele ingressa com ação por desobediência, tá? Então, assim, é, são esses dois caminhos que eu te daria nesse nível que você está falando. Falei que a polícia não foi, falei que Ministério Público, promotor de justiça do meio ambiente da cidade do Rio de Janeiro e OAB. Você pode ter certeza que vão atender a sua denúncia. E aqui, assim, são várias. Eu não falo só dessa mulher. Sim. Eu já fiz denúncias de vários casos diferentes. O E, que, infelizmente, eu nunca fui atendida. o que é importante também é que, assim, o retorno. Porque, às vezes, e aqui eu não estou falando que é o seu caso, tá? Mas eu tive muitas denúncias que eu fui atender e não era crueldade animal, não era maus tratos. Tem gente que denuncia coisas que, de fato, não tem parâmetro. Não é o teu caso. Mas Sim, sim. sempre a gente tem que dar um retorno. Fomos,
não encontramos parâmetros que indicassem que fosse maus tratos, foto, papapá, É, conforme o isso não veterinário. existe. O É, que aconteceu, deu uma denúncia de uma Rottweiler com foto, vídeo, o animal ficava, é no mesmo bairro desta mulher. O animal ficava preso no sol, na chuva, sem comida, sem água, os vizinhos que jogavam por cima do muro, uma amiga minha que morava perto botava por debaixo do portão, e foi muito tempo. Consegui fazer Paula, a desculpa, minha denúncia, querida. Eu sei que você está preocupada mesmo, eu sei, mas há toda pouco tempo, vez né? que você está dando um novo exemplo, você vai fazer a mesma forma com a OAB que o doutor Hobbes falou. Você usa da mesma forma. Então você vai desabafar com ele dessa forma que você vai ter sucesso sim. com Tá? certeza. Sucesso. Quiser. Obrigado, Paulo. Fica conosco. Vou A pedir para a maravilhosa nossa querida. aula. Tá bom? Vou pedir para a nossa querida Maria Tereza fazer as vibrações, e logo em seguida você chama a Darly para fazer a prece final. Não. Vamos fechando os nossos olhos para encerrar o nosso encontro com um momento de doação com vibrações. Possamos abrir nossos corações e doar muito amor, luz, paz, força e muita fé na forma de vibrações. Vibramos pelo bem universal, pela paz entre os homens, pelo nosso planeta Terra, por todos os países, em especial aqueles que sofrem com conflitos religiosos, políticos e catástrofes naturais. Vibramos pelo Brasil, imaginando um cordão luminoso em todo o seu contorno geográfico. Vibramos por todos os hospitais, asilos, creches, orfanatos, cadeias e clínicas psiquiátricas, pelos desempregados, pelos dependentes químicos, pelos que passam fome, pelos que não têm um lar, pela infância perdida e pela velhice abandonada. Vibremos pelas obras assistenciais, pelas religiões que procuram difundir o Evangelho de Jesus. Vamos vibrar pelos queridos animais que encontrem toda a necessidade, proteção e elevação sobre a proteção de Jesus e de São Francisco de Assis. Vamos vibrar pelo nosso lar, nosso trabalho, para que Jesus deixe em todos os lugares a sua paz e amor. Por fim, pedimos a permissão para vibrarmos por nós mesmos e que tenhamos muita força, perseverança e fé na nossa caminhada espiritual. Graças a Deus e graças a Jesus. Darly, sua vez. Sim, ainda envolvidos por este sentimento de gratidão, também a Rubens, que esteve conosco, nos intuindo, nos instruindo através de seus conhecimentos. Agradecemos e que Deus possa abençoá-lo, a levar para muitos outros corações o mesmo propósito de mudança, a vontade de crescer essa corrente do bem na Terra, ajudando os nossos não humanos, mas também automaticamente ajudando os nossos queridos irmãos da Terra a também se transformarem, a terem chances de mudanças ainda nessa vida. Agradecemos a Ti, Pai eterno, que ilumina este estudo, que é semanalmente uma luz em nossos caminhos. Agradecemos a Ti pela força da reencarnação através do amor, da renovação do ser, do encontro consigo mesmo. Através dos nossos erros, conseguimos ainda encontrar-nos na Tua luz, através do Evangelho de Jesus, dos bons corações que na terra ainda se emanam, expandindo o amor a todos os corações, ainda vamos conseguir chegar a encontrar não somente caos, medo, crueldade,
mas encontrar realmente a esperança, a vontade de crescermos no bem e continuarmos na seara de Jesus. Que o Senhor possa abençoar não somente este grupo, mas todos os grupos que levam também o amor, o encontro com a palavra de Jesus, abrindo os corações para este caminho que é somente o único, que é o caminho do amor. O Senhor, que é o amor supremo, que possa abençoar a terra, aqueles que já se foram por algum motivo de sofrimento, Pai. Os não humanos, os humanos, que eles possam entender a cada passo que houve aqui na terra, através da crueldade, que eles vão ter a mesma chance de retorno através da reencarnação, onde nós acreditamos na mudança do amanhã. E assim, agradecidos que estamos, pedimos também, Pai, que o Senhor possa, através de nossos corações expandidos no seu amor, imantar todas as águas da terra, as nossas águas que aqui estão presentes neste horário, também dos nossos queridos não humanos irmãos, que essas águas possam ser fluidificadas, curando não somente a nossa alma, mas também o nosso corpo. E assim, com sentimento de gratidão, agradecemos e pedimos a sua bênção para que semana que vem retornamos com a mesma vontade, com o mesmo propósito de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. E é isso. Obrigado. Beijos, ficam com Obrigado, Deus. pessoal. Óbvio, obrigado pela sua presença. Boa Hobbes, é noite. Hobbes, não é Rubens. Então Hobbes. ficam com Deus. Muito obrigada por essa palestra tão bonita, tão Tchau, tchau. instrutiva. Foi mesmo, foi linda. Obrigado. Boa noite a todos, Tchau, viu? tchau. Boa Obrigada. Boa Boa noite. noite, semana. boa Deus. semana.